Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Vamos continuar nossas aulas sobre modelos atômicos, né? Hoje vamos passar sobre o modelo atômico de Thomson. Bom, vamos fazer uma breve parte histórica, né? Uma breve recuperação histórica. No século VI a.C., Tales de Mileto, ele percebeu que, atritando um bastão de resina, né? Chamado de âmbar, que lá do grego vem chamado de electron, pegando um bastão de resina e atritando com tecidos ou pele de animais, o âmbar acaba atraindo alguns objetos. Aqui nós temos um pequeno esquema, né, de um bastão de um âmbar já atritado, e aqui uma bolinha de papel pendurada por um fio, originalmente nesta posição aqui. Após atritar esse bastão de resina e aproximar da bolinha de papel, a bolinha de papel acaba sendo atraída ao bastão de resina, ao âmbar. Tudo bem? Aqui é um pequeno exemplo de ilustração desse efeito aqui que Tales de Mileto acabou descobrindo lá no século VI a.C. Muitos séculos depois, descobriram que esses fenômenos eram associados à eletricidade. Bom, através dessa ideia, sabendo que esses fenômenos aconteciam e que eles eram associados à eletricidade, a hipótese que foi dada na época era que a matéria em geral, ela é formada por partículas que são carregadas eletricamente. E que, bom, quando atritar, no caso, o bastão de resina aqui, atritando com, por exemplo, com materiais como tecidos ou pele de animais, essas partículas elétricas que estavam presentes tanto nos tecidos ou pele de animais, né, e no bastão de resina, acaba tendo uma troca dessas partículas carregadas, deixando eles eletrizados positivamente ou negativamente, dependendo do material que foi atritado. Tudo bem? Bom, muito tempo depois, né, lá em 1854, Heinrich Geissler, desculpa minha pronúncia de alemão, né, o meu alemão tende a zero, então desculpa novamente, né, esse cara aqui, ele criou um tubo de vidro chamado de tubo de Geissler, em que era composto de, dentro desse tubo de vidro você deixava um gás de qualquer elemento químico, de qualquer, não importa, um gás qualquer, e em cada extremidade ele colocava duas placas de metais conectadas por um fio através de uma fonte de tensão. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele fazia uma descarga elétrica, ele aplicava uma tensão nesse tubo de vidro, o gás que estava no interior ele mudava de cor. O que acontecia? Você aplicava a fonte de tensão, cada placa acabava sendo formando um polo, né? Essa placa a gente vai chamar de eletrodo. Isso é muito importante mais para frente, quando a gente vai falar sobre a parte de eletroquímica, né? Então, cada eletrodo ele ficava com uma carga. Um ficava com uma carga negativa, um outro com uma carga positiva. O que acontecia? Aplicava essa fonte de tensão, você formava essas cargas em cada eletrodo e o gás no interior do tubo ficava com uma cor, com uma certa cor, aparecia uma luz. Aparecia uma luz no interior do tubo de Geissler. Bom, por questão de nomenclatura, né, o eletrodo de polo positivo é o que se chama de ânodo e o eletrodo de polo negativo é o que se chamava de cátodo. Tudo bem? Então, bom, só para recapitular, repetindo brevemente, ao aplicar uma fonte de tensão no tubo de Geissler, se aparecia uma luz. E uma coisa muito interessante que Geissler ele fez esse experimento com vários gases, com vários tipos de gases. E ele percebeu que a cor mudava dependendo do gás que ele colocava lá. A cor que era formada após aplicar uma tensão dependia do gás. A cor mudava. Isso foi o princípio que é usado, inclusive até hoje, para os tubos de neon. Você pega um tubo de vidro, coloca um gás de uma substância química lá, aplica uma tensão e dependendo da substância, né, daquele gás que está naquele tubo, você vai ter uma cor diferente. Pode ter vermelho, verde, laranja, rosa, azul, roxo. E isso vai variar dependendo do gás que estiver no interior desse tubo. Tudo bem? Bom, algumas décadas depois, em 1785, William Crookes ele fez experimentos que foram muito importantes
para esses estudos, né, elétricos, né? Então, a ideia que ele tinha para continuar esses estudos sobre eletricidade, ele fez experimentos com um aparato experimental muito similar do que Galilee usava. Ele, embora tipo a diferença que ele fez foi e ao invés de colocar uma quantidade muito grande, uma pressão muito grande de gás no interior, ele fez esses experimentos com gases com pressões muito baixas. Então, o que acontecia? Ele tinha dois eletrodos, ele tinha o cátodo, novamente o eletrodo negativo, e no outra extremidade ele tinha o ânodo, o eletrodo positivo. Aplicava uma tensão nesse tubo de vidro e ele percebia o quê? Que com gases com pressões muito baixas se formava um raio que saía do cátodo e ia em direção ao ânodo. Por esse motivo, como ele sai do cátodo, esse raio, né, ele foi chamado, acabou sendo batizado de raios catódicos. Sai do cátodo, vai para o ânodo, sai do cátodo, raios catódicos. Tudo bem? Então, bom, a partir desse resultado aqui, dessa descoberta do que foi chamado de raios catódicos, o William Crookes ele começou fazendo mais experimentos com um aparato, com esse aparato, fazendo breves modificações. Uma modificação foi colocar placas metálicas na parte de fora do tubo de vidro e aplicar um campo elétrico externo. O que acontecia? Ele aplicava um campo elétrico externo, cada placa ficava com uma carga. Uma placa com uma carga positiva e outra placa metálica com uma carga negativa. E ao aplicar a tensão dentro do tubo, formava raios catódicos, mas ao invés de acontecer do raio catódico ter uma trajetória em linha reta, saindo do cátodo e indo para o ânodo, ele percebeu que quando tem um campo externo, ou seja, quando as placas externas ficam uma com a carga positiva, outra com carga negativa, os raios catódicos eles não se propagam em linha reta mais. Eles têm um certo desvio. E ele percebeu que o desvio sempre acontecia em direção da placa positiva. Isso levou William Crookes a ter a ideia de que os raios catódicos eles são formados por partículas que têm carga negativa. Bom, como eles são desviados na direção da carga positiva, eles necessariamente devem ter carga negativa. Bom, continuando essa série de experimentos, Crookes ele fez uma breve modificação de novo no seu tubo de vidro, mas nesse caso agora ele colocou uma moinha de vento. Aplicou uma certa voltagem dentro do tubo e ele percebeu que essa moinha de vento acabava girando. Então isso levou ele a concluir que além de ter cargas negativas, os raios catódicos eles também são formados por partículas que têm massa, que é isso que fazia a moinha de vento girar. E ele percebeu que esses resultados se repetiam para qualquer gás que ele fizesse. Então, esses resultados levaram à descoberta de uma partícula subatômica que tem uma certa massa e com uma carga negativa. Essa partícula foi chamada de elétron. Esse resultado ele foi importante porque ele foi uma certa contestação ao modelo atômico de Dalton. Voltando um pouquinho, que o modelo de Dalton era aquele modelo da bola de bilhar, que nós vimos na aula anterior, e que se pressupõe que o átomo ele era uma esfera maciça e indivisível. Como se descobriu que existem partículas menores que o átomo, então essa hipótese do que o átomo ele é uma partícula indivisível não se mostrou suficiente para explicar os resultados em questão. Uma curiosidade que esses experimentos aqui, tanto de Crookes como de Geisler, foram essenciais para se usar, para se criar os aparatos, né, de raio-x que são usados até hoje na medicina e na odontologia. Algumas décadas depois, uma década e meia depois quase, né, Eugen Goldstein, um físico alemão, ele fez experimentos semelhantes que o Crookes tinha feito, mas o que ele mudou um pouquinho foi pegar a placa do cátodo e fazer alguns furos. Ao aplicar uma voltagem
Nesse tubo de vidro, ele formou os raios catódicos que saíam do cátodo e iam para o ânodo, mas ele percebeu também que nesses furos formavam certos raios que iam para a direção contrária do que se acontecia. Como ia na direção contrária dos raios catódicos, ele deu esse nome para raios anódicos, para esses raios que eram formados nesse caso aqui, no caso desses furos. E, bom, ele fez uma coisa semelhante depois que Crookes fez, colocando placas metálicas no lado de fora do tubo e aplicando uma certa voltagem para que cada placa tivesse uma carga elétrica, né? Uma carga elétrica positiva, uma placa, outra placa, uma carga elétrica negativa. Ele percebeu que, assim como os raios catódicos tinham sua trajetória desviada em direção da placa positiva, no caso, os raios anódicos eles também tinham sua trajetória desviada, mas para esse caso aqui, para a placa negativa. Então, como os raios anódicos eles tinham um desvio para a direção da placa negativa, isso levou Agustin a concluir que os raios anódicos eles eram formados por partículas de carga positiva. Então, bom, isso levou para que o cientista, em 1903, chamado Joseph John Thomson, também conseguisse postular uma diferente ideia, uma diferente proposta do que seria o átomo, né? Um diferente modelo atômico. Então, a ideia foi, aqui nesse desenho aqui, que o átomo ele seria uma esfera positiva, aqui no caso essa esfera laranja, com partículas bem pequenas, chamadas os elétrons, né, de carga negativa. Isso grudadas na esfera. Isso fazia com que, embora o átomo ele fosse formado por partículas de carga negativa e também fosse formado uma esfera positiva, isso fazia com que o átomo fosse eletricamente neutro. Esse modelo, vocês vão ver muito em várias questões, vários livros, mais materiais pela internet, chamado de modelo atômico, o modelo pudim de passas. Esse modelo do Thomson ele foi importante para que ele conseguisse explicar a corrente elétrica, que seria fluxo de elétrons que estariam fora do átomo, e a formação de íons. A gente vai ver o que são íons com mais calma mais para frente, né? Mas só para falar um pouquinho sobre. Íons são bom, os átomos, como a gente viu aqui, normalmente eles são eletricamente neutros. Mas um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons. Se ele perder elétrons, ele vai ter uma carga positiva maior que as cargas negativas desse átomo, fazendo que o átomo esteja eletricamente positivo. Ou, em contrapartida, um átomo também pode ganhar elétrons, fazendo com que a quantidade de cargas negativa seja maior que a quantidade de cargas positivas naquele átomo, deixando aquele átomo com uma carga líquida positiva. Negativa. Tudo bem? Bom, aqui por aqui nessa aula sobre o modelo atômico de Thomson, espero que tenha sido proveitosa. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.